Yala, vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a mitzvah de Beyomo Titen Scharo. Pagar o funcionário, ou melhor, o trabalhador, né, no dia. Então, só um pequeno conceito rápido, antes da gente começar o shiur e ver os psukim e todas as fontes, desde a Gemara até a Halachá. Na Gemara, existe um conceito chamado Poel Yom. Antigamente, como funcionava? A maioria dos funcionários, dos trabalhadores, trabalhavam pela diária. Ou seja, você contratava um cara para trabalhar para você no seu campo, no seu pardês, para colher laranja, colher... E há pouco tempo em Israel. Sim. Então, ele trabalhava o dia. O cara vai colher laranja, colher maçã, desde o amanhecer até o fim do dia, e você vai pagar para ele um X por dia. Não importa quanto ele produziu, não importa se rendeu, se não rendeu, se choveu, se não choveu, ele vai ganhar um X no fim daquele dia, é tipo um contrato. E Poel tem a halachot de Poel. Poel Choser Bo Afilu Bachatzi Hayom. Se o Poel decide, olha, eu quero parar de trabalhar e ir embora, ele pode ir embora. Existe por tarefa. Existe um outro conceito chamado Kablan. Por tarefa. Kablan, eu contrato um cara para mim, olha, você tem que me construir aqui uma parede de gesso. Não, mas Pode levar um dia, pode levar 2 dias, eu não vou te pagar pelo dia, eu vou te pagar pelo trabalho. É mesmo na agricultura por dia. Se você conseguir colher toda essa fileira mais outra fileira, você tem Sim, também existe, é femeod. Bechol Mikre, quando nós falamos de uma relação, Ma'avid Oved, né? O cara que está dando emprego, o balabait, e o funcionário que está prestando serviços, o funcionário merece um salário, merece uma recompensa pelo trabalho dele, essa recompensa tem que ser paga, e ela tem que ser paga de imediato, tá bom? Então vamos ver qual que é a mitzvah que tem por detrás disso e quais são as proibições que tem por detrás disso, se o balabait não paga de imediato. Então vamos começar. Está escrito na Torá, em Sefer Vaikra, Pasuk, Perek Yutet, Pasuk Yud Gimel, Lo tashok et reacha velo tigzol, lo talin peulat zachir itcha ad boker. Você não pode, kamovan, roubar, enganar o seu amigo, e você não pode segurar com você o salário do seu funcionário, do seu trabalhador, até o amanhecer. Pernoitar, quer dizer, você não pode segurar, você não pode segurar esse salário até o amanhecer. Aparece em Sefer Dvarim um outro pasuk falando a mesma coisa, Beyomot iten scharo. Você tem que dar o salário para ele no dia que ele merece o salário. Velotavo alav hashemesh. Não deixa passar o pôr do sol, quer dizer, não espera. Beyomot iten scharo. No dia que ele merece receber o salário, paga o salário dele, porque Kianil, o trabalhador, ele é um pobre. Veilavu noset nafsho. Ele fica esperando o salário, a alma dele fica esperando. Eu preciso ir na Macolet, sair daqui, passar na Macolet, comprar pão e leite para os meus filhos. Então, se você não pagar no dia, você está, na verdade, como se fosse roubando a alma dele. E Bemet, pessoal, assim que funciona. Uma pessoa que não paga o salário na hora para o funcionário, para o trabalhador, ele transgride essa proibição de lo talin peulat zachit had boker, que você está segurando o salário do cara além do que deveria segurar. Agora a gente já vai ver, eu vou tentar dar uma resumida, que existe Poel Yom e existe Poel Laila. Poel Yom é o cara que trabalha do amanhecer até o fim do dia. Alot hashachar até tzedek kohavim. O salário desse sujeito, desse trabalhador, é de noite. Ou seja, na primeira noite, logo depois que ele terminou de trabalhar, o patrão, o balabait, precisa pagar o trabalho. Ele tem a noite inteira para pagar o salário dele. Se ele não pagou naquela noite, ele transgrediu a proibição de lotalin. Ele dormiu com o salário do funcionário. Agora, se o cara é poel laila, se o cara trabalha de noite, você contratou um segurança, o trabalho dele é de noite, ou qualquer outra coisa, o salário dele tem que pagar de dia. Nas próximas 12 horas do dia, você tem que pagar o salário. Não pagou, você transgride a proibição de lotalin. Então a gente tem uma mitzvah tasseh de Beyomot iten scharo, de pagar o salário na próxima, como se fosse no final do trabalho, no final do expediente. E tem uma proibição de segurar esse salário com você. Uma mitzvah tasseh e uma mitzvah lo tasseh, que elas andam juntas. Uma delas é uma mitzvah ativa e a outra é uma mitzvah lo tasseh, a proibição de segurar o salário com você. Agora, o que acontece se o cara trabalha por horas? Quer dizer, você contratou um encanador na sua casa, fazer um serviço lá para desentupir a pia, o cara não trabalha nem de dia nem de noite, não é o dia inteiro e não é a noite inteira, ele trabalha algumas horas. Então, normalmente é por serviço. Normalmente é por serviço. Desentupir custa tanto. E a femeod, o cara trabalha algumas horas, isso aqui a gente chama de Shir Shaot. Shir Shaot, escreve a Gemara, assim traz o Shulchan Aruch na Halachá, terminou o trabalho, vamos falar, o cara terminou o trabalho ao meio-dia e vai anoitecer 6 horas da tarde, você tem até as 6 horas para pagar o salário dele, passou as 6 horas, você já transgride a proibição. O conceito então é,
A hora que o cara termina o trabalho dele, você tem para pagar para ele naquele dia o salário dele. Se ele trabalhou o dia inteiro e terminou como se fosse no começo da noite, a noite inteira você tem para pagar. Se não pagou a noite inteira, você transgride a proibição. Ele terminou no meio do dia, você tem até o fim do dia para pagar o salário desse trabalhador. Eu vou, antes de começar a estudar as halachot, aqui tem várias halachot que eu quero passar com vocês hoje para entender um pouco melhor essa sugya, esse assunto. Eu queria trazer algumas coisas que a Gemara fala sobre a parte, vamos falar assim, espiritual que tem por detrás disso aqui. Então só algumas Gemarot rápidas. A Gemara, ela, por exemplo, traz em Masechet Baba Metzia Kuf Yud Alef Amud Alef, no terceiro parágrafo aqui da folhinha, a Gemara traz que uma pessoa que não paga Kovesh Schar Sahir, quer dizer, ele segura o sahar, segura o salário do funcionário dele, certo? E ele não paga, o cara Kovesh Schar Sahir, ele transgride 5 proibições, 5 lavin. Agora traz aqui todos os lavin, todas as proibições que ele transgride. Mishum lotashok edreacha, mishum baltigzol, baltashok scharani, baltalin, biomot iten scharo, lotavo alav hashemesh. São 5 proibições que aparecem na Torá se o cara não pagou o salário do funcionário na hora. Mesmo que ele vai pagar daqui 2 semanas, não importa. Se ele não pagou bichlal, ele é um ladrão. Se ele vai pagar daqui 2 semanas, não pagou na hora, e isso não foi pré-combinado, transgrediu 5 proibições. Isso mesmo se o funcionário está de acordo? Não, já vamos ver o que acontece se o funcionário está de acordo e quando começa essa mitzvah e quando começam as proibições. Assim fala a Gemara. A Gemara traz mais ainda. Fala a Gemara que é uma pessoa que kovesh schar sahir kilo notelet nishmato, é como se fosse que ele matou ele. Então aqui tem uma discussão na Gemara, o Sma já traz, se é como se fosse que ele notel nishmato, quer dizer, a alma de quem se perdeu? A alma do funcionário ou a alma do patrão? Pode ser que como se fosse que o patrão morreu, a gente considera natal nishmato, isso aqui é um perigo de vida para o patrão. Ou não, como se fosse que você tirou a alma do funcionário, porque na verdade ele estava esperando esse salário, estava contando com aquilo e acabou não recebendo. Mas ainda fala a Gemara em Masechet Sukkah traz que tem 4 motivos que as pessoas perdem todo o dinheiro deles. 4 coisas que a pessoa faz, comete erro, e por causa disso ele perde todo o dinheiro dele. O Agmará Masechet Sukkah da Kaftet Amud Beit, vocês têm aí na folhinha. Estão vendo? Mais para o fim da primeira coluna. Amarav Bishvil Arbad Varim. 4 situações, 4 coisas causam Nichsei Bari Batim Yotzim Letimion. Os bens de uma pessoa acabam se perdendo, acabam indo para o brejo, para o lixo. Quais são as 4 coisas? Kovshei Schar Sahir. Primeira coisa é o cara que deixa de pagar na hora o salário do funcionário. Oshkei Schar Sahir, aquele que engana o funcionário e não paga aquilo que ele merece receber. Porkin Ol Me'al Tzavaren, aqueles que tiram um jugo, certo, divino sobre o pescoço deles. E aqueles que são... Quer dizer, desculpa, Porkin Ol Me'al Tzavaren, não tem Malchavrem. O cara tem uma obrigação, ele tira a obrigação dele, joga a obrigação em cima do amigo. E a quarta coisa, Gasei Aruach, os caras que têm muito orgulho, muita gavá. São 4 coisas que fazem que a pessoa perdem... A pessoa, caso do chão, pode acabar perdendo todo o dinheiro que ele tem. Bom, de todo jeito, pessoal, vamos tentar entender algumas halachot no tempo que a gente tem sobre esse conceito de kovesh schar sahir, de não pagar o salário do funcionário na hora. Então, antes eu queria entrar numa hakira yeshivatit, fazer aqui levantar uma hakira, uma pesquisa, vamos falar assim, que ela aparece no mundo das yeshivot. O Rav Jolti, que era o rabino de Jerusalém, já escreve isso no livro dele, e outros falam bastante sobre isso também. Como entender esse conceito de eu tenho uma mitzvah de pagar o salário do funcionário, do trabalhador, no dia? Eu posso entender isso de 2 maneiras. Nós, na Torá, temos uma divisão de 2 aspectos. Temos Isurim, proibições, mitzvot e proibições, como por exemplo, não posso comer carne com leite, não posso comer carne não kasher, certo? E assim vai, são proibições que existem. Isso aqui não tem nada a ver com a parte financeira. Isso aqui é para rico, para pobre, não, é tudo igual. Kasher é caro. Mas são mitzvot que todo mundo é igual, é tudo parte de Isurim. Agora, existe mamonot. Mamonot são leis financeiras da Torá. Que aqui são leis que elas são entre as pessoas, entre os seres humanos. Kamuvan, que Deus é o que ordena, a Torá é a que ordena, mas são leis entre os seres humanos. Como entender a proibição de segurar o salário do meu funcionário e não pagar na hora? Eu convido chamo um eletricista na minha casa, por favor consertar aqui a minha eletricidade, não combinei nada com o cara,
Chamei o cara falou, olha, vou levar aqui 3 horas trabalhando, pode trabalhar, não falei nada para ele, o cara trabalhou, no final eu chego para ele, meu querido, eu peço desculpas, eu vou te pagar daqui 2 semanas. Ou seja, eu não estou cumprindo a mitzvah agora de pagar o salário dele no dia. Será que isso aqui é um problema financeiro somente? Ou será que isso aqui é uma proibição? Kamuvan que tem aqui o elemento da proibição, mas eu considero isso uma proibição como carne com leite, como carne não kasher, ou será que é um problema financeiro? Mas é mexané, o que muda se é um din de mamonot ou se é um din de isurim? Muda. Sabe o que muda? A pessoa não pode fazer condições quando se trata de proibições. Eu não posso, falar, olha, se eu fizer de tal maneira, não vai existir a proibição de tal e tal coisa. Eu não posso fazer nenhuma condição na qual eu coloco as mitzvot da Torá ou as proibições da Torá em jogo. Não posso anular nenhuma mitzvah ou cancelar uma mitzvah ou anular uma proibição. Não posso fazer nada disso. Já no mundo financeiro, mesmo que eu tenha obrigações pela Torá, a Torá, por exemplo, me obriga os maridos a sustentarem as suas esposas. Sheirak sutavel natalo igra. Certo? O marido tem a obrigação de sustentar a esposa. Agora vamos falar que o marido casa e fala, olha, caso com condição de eu não quero sustentar. Você tem que arrumar o seu sustento sozinha. Pode ou não pode? Isso aqui é um conceito financeiro ou é um conceito da Torá? Então tem uma grande discussão na Gemara, mas a halakha é que davar shebemamon, tudo aquilo que depende de financeiro, dá para negociar e dá para condicionar. Uma pessoa que faz kol hamatneh mashkatuv batorah bedavar shebemamon tnao kayam. Todo aquele que faz uma condição e ele anula, certo? Uma proibição, uma mitzvah da Torá que está ligada com o financeiro, e kamuvan, os dois lados aceitam, não tem problema nenhum. Ou seja, o Choshen Mishpat que nós temos, o nosso Shulchan Aruch é dividido em 4, certo? A última parte é Choshen Mishpat, que são leis financeiras. Esse Choshen Mishpat, ele é quando não existe acordo. Mas se existe acordo entre as duas pessoas, nós estamos fazendo um acordo, mesmo que de acordo com a Torá, talvez eu tenho razão ou você tem razão, se a gente quer ir para uma outra maneira, para um outro inhá, não tem problema. Então a minha pergunta é, será que eu posso chegar para um funcionário, eu contrato um eletricista, tem um poel que ele ganha uma diária, será que eu posso chegar para ele e falar, olha meu querido, eu estou te contratando com a condição de que eu não vou ter essa mitzvah de te pagar o salário no dia. Eu quero que você me perdoe, eu quero que você receba o salário daqui 2 semanas, daqui 1 mês, agora eu estou sem dinheiro. Será que eu posso fazer uma coisa dessas ou não posso? Porque existe uma mitzvah de pagar no dia. Existe uma proibição de não pagar na hora. Mas será que eu posso então condicionar com a pessoa? Não existe condicionar coisas que a Torá me fala para fazer. Então aqui o que é? É um isur ou é um mamon? Pode. Senão seria difícil viver. O Newton está falando que pode, mas será que realmente... Você avisar antes, o combinado não é caro. Sim, o combinado não é caro. Então se eu combinar antes... Ele aceitou, ele poderia não aceitar. Você chamou outro... Sim, ou seja, mesmo que eu tenha uma mitzvah tassé de pagar no dia, eu estou como se fosse cancelando essa mitzvah. Eu não vou cumprir essa mitzvah, porque eu vou pagar daqui 2 semanas. E existe uma proibição de não pagar na hora. Mesmo assim, se eu quiser combinar com um cara, talvez eu possa. Isso é se eu olho o lado mamoni. Eu olho aqui, tem um negócio financeiro, e o que é financeiro eu posso cancelar, eu posso anular. Mas Motzi Nishmato quando ele estava esperando e não recebeu. Aí essa opinião vai falar assim, agora será que se é um Isur, então eu não posso. E bem, tem uma discussão nos poskim. O Shach, por exemplo, traz a ideia, e o Rav Jolti fala que isso depende dessa Hakira, ele fala que tem uma discussão nos poskim, já desde os Rishonim sobre esse assunto. O Shach escreve, se vocês quiserem aí na folhinha, na segunda coluna, no meio da folha tem um Shach. Shach é um dos grandes comentaristas do Shulchan Aruch, Rabbi Shabtai Kohen, um dos grandes comentaristas do Shulchan Aruch. A história dele é fantástica, como ele salvou o filho e a filha dele, uma história fantástica, não temos tempo de falar, mas o Rabbi Shabtai Kohen, que é um dos maiores comentaristas do Shulchan Aruch, um dos maiores poskim que os Ashkenazim tiveram, ele fala, olha, está escrito no Sefer Hasidim. Sefer Hasidim é um livro que foi escrito, Rabi Yehuda Hassid, que ele deixa para as próximas gerações ideias, ele deixa como se fosse um
manual de instruções, uma tzava'á, como se fosse uma testamento, certo? Se bem que Sefer Hasidim tem Tzava'á de Rabi Hassid, são 2 livros, mas aqui está escrito no Sefer Hasidim, ele fala, olha, Im taskir sofer, ele fala para as pessoas, Im taskir sofer, lichtov lecha, se você vai contratar um escriba para escrever para você alguma coisa, tatneimo, faz uma condição com ele, que você não vai transgredir a proibição de Baal Talin se você não pagar para ele o salário na hora. Ele terminou de escrever, você tem que pagar para ele, condiciona que você não vai ter essa proibição. Ou seja, entendeu o Shach, ele traz em nome do Sefer Hasidim, e ele fala que essa é a Halachá, que aqui o que prevalece é o Mamonot. O que prevalece aqui é a lei financeira. Tá certo que tem uma proibição, mas a proibição, ela depende da financeira. Automaticamente, se o poel, o trabalhador, o funcionário, ele aceita vir trabalhar sem receber o salário, em be'ayá, não tem problema nenhum. Outros discutiram com isso e falaram, não, a proibição aqui prevalece. A proibição aqui ganha dos mamonot, então eu não posso condicionar. Inclusive, o Hafetz Haim tem um livro que ele escreveu chamado Avat Chesed, que é sobre halachot, de empréstimos, Ben Adam Lachaveró. Lá ele escreve que a pessoa tem que saber como fazer essa condição. Ele tem que falar para o cara, não que eu estou cancelando a proibição, tem que falar para o cara, olha, estamos fazendo aqui um acordo que você não vai me cobrar, que você perdoa você perdoa de não receber o salário no dia que você merecia receber, para receber ele daqui 2 semanas. Kamuvan, eu estou anulando a mitzvah, eu não vou cumprir essa mitzvah. A mitzvah de pagar o funcionário no dia eu não vou cumprir. Mas, já que foi combinado, então não tem problema nenhum. Teve uma outra ideia do Lia Baruch Menachem Mendel. Qual foi a ideia? Ele falou, dá para a esposa pagar. A mitzvah está sechasman garmav, acho que tem que ser até de noite, e aí pturar. Não, mas aqui ela é chayevet, por causa que é devar sheb mamon. Devar sheb mamon. Ela é chayevet, igual os homens. Avalia fé. Ok, tá certo, pessoal? Tá claro? Fala. מה זאת אומרת? למה מלכתחילה להגיד שאם תחכה יום, אז הבן אדם יצטרך לעבור על איסור. בסופו של דבר הדין... Então, isso que fala o Sefer Hasidim. Fala, olha, se você não falar nada, você vai transgredir uma proibição. Porque o cara está esperando o salário e não recebeu, você está transgredindo. É como se fosse que você está roubando ele, está roubando aquele dia dele. Mas porque é uma proibição. בסופו של דבר זה נתון בידי Não, existem proibições financeiras. Eu não posso roubar. Roubar não é uma proibição, é Ben Adam Lachaveró. Eu não posso roubar. גם בהסכמה אתה לא יכול לגנוב. Por lá, uma beaskamá, eu posso pegar alguma... Mas não existe roubar beaskamá, porque tudo roubar não é askamá. Mas existem outras leis financeiras. Eu não posso te prejudicar. Eu não posso bater no seu carro. É proibido. Existe uma proibição de prejudicar o outro. Agora, se você me permite bater no seu carro, falou, olha, eu vou dirigir, eu quero fazer um teste aqui com o meu carro, posso bater no seu carro e amassar a porta dele? E você é um mecânico, você não está nem aí. Você fala, pode, tranquilo. Você me deixou bater no seu carro. Eu não... Hã? Mesmo que, se você me deixou bater no seu carro, eu não transgrido a proibição de te prejudicar. Você me deixou te prejudicar. רק מעניין אותי לדעת מה העניין בלהגיד חוקים שבסופו של דבר הם נתונים בידי העם. Não, porque as leis de Mamonot são quando não tem askamá. Quando ninguém falou nada. Melechatchila ninguém falou nada, então eu preciso pagar no dia. A Torá entendeu a alma do funcionário. A alma do funcionário é que ele espera o salário no dia que ele merece receber o salário. Se eu não paguei, eu transgrido a proibição. Mas se foi combinado com o funcionário, é um kvish okef, entendeu? A Torá me permite ir por outros caminhos. Opa! Você foi pagar, a pessoa saiu antes do negócio, aí você transgrediu. Brilho. Já vamos falar sobre isso. Agora, pessoal, eu quero rapidinho passar por alguns pontos. Primeiro lugar, a proibição de Baal Talin, a proibição de Oraita de segurar o salário do funcionário, é somente no primeiro momento que ele precisa receber o salário. Ou seja, o cara que trabalhou a noite inteira precisa receber de dia. O que acontece? Vamos falar, o cara trabalhou, que dia é hoje? Dia 18 de novembro? 18? O cara trabalhou hoje à noite, 18 de novembro à noite. Amanhã, 19 de novembro de manhã, eu preciso pagar para ele. Passou 19 de novembro de manhã, o sol se pôs, já entramos no dia 20 de novembro, vamos falar. Estou falando em Tarichim Loazim. A proibição continua? Não.
eu transgrido ela mais uma vez? Quer dizer, cada dia que passar é mais uma proibição? Fala a Halachá? Não, a proibição é uma vez. Não tem como Depois essa proibição termina, mas tem uma outra proibição chamada de Bal Tasheh. O que é Bal Tasheh? Segurar uma proibição Miderabanan, não é uma proibição da Torá, segurar o salário do cara na sua mão. Uma proibição de Rabanan. Todo dia que você não paga, você transgride uma nova proibição de Rabanan. Quer dizer, a proibição de Rabanan vai se estendendo. A proibição de Oraita, no primeiro momento que você não pagou, passou aquele dia, terminou, você transgrediu aquela proibição, mas ela não continua rolando. Mas a Gemara traz, a Gemara em Masechet Baba Metzia Kuf Yudalef, ela fala, está aqui na primeira coluna embaixo, Amar Rabba Bar Ravuna, Anei Shukai de Sura. Shukai de Sura, os comerciantes da feira da Síria, estamos falando aqui em homenagem ao Ale, certo? Os comerciantes da feira da Síria, Lo Avrei Mishum Baltalin, eles não transgridem nunca a proibição de Baltalin. Por quê? Porque os trabalhadores lá, eles sabem que eles só vão ser pagos no dia do comércio. Eles chegam antes, preparam a feira, trabalham lá 1 dia, 2 dias, só que o comerciante está sem dinheiro. É sírio. Está sem dinheiro. E ele fala para o cara, olha, eu vou te pagar só no dia do comércio. No dia do comércio eu vou faturar e eu vou te pagar. Todos os trabalhadores lá do comércio, da Shuk, da Sura, eles sabem disso. Eles sabem desse Inyan. Certo? Então, eles não estão esperando receber o salário no dia seguinte, quando eles terminam de trabalhar. Por isso lá não tem problema. Agora, o que acontece quando chega o dia do comércio, terminou lá o dia, o cara faturou e não pagou? Ele transgride ou não transgride? Ou melhor dizendo, hoje em dia, o Remá ele traz que isso que a Gemara traz sobre a Síria, sobre a Shuk de Sura, é um exemplo. Mas em todos os lugares que o costume do Makom, o Minhag Makom, não é pagar day by day, então também não tem estudo de Baltalin. Hoje em dia, por exemplo, e a fé meod, hoje em dia, nenhum funcionário ganha Yomit. Talvez os árabes que vêm trabalhar ganham por dia. Mas o normal ganha por hora. Mas você não ganha o salário no dia. Você não ganha na hora, você não recebe. por mês só do mesmo jeito. Você vai receber só no dia 5, só no dia... Bidiuk. Mas antigamente... Você recebe o dinheiro. Você trabalha o mês inteiro, só vai receber dia 5 depois. Antigamente os caras recebiam dinheiro no final do dia. No próximo dia. Hoje o cara só vai receber o salário no fim do mês. Você contrata uma secretária, tá? Sim. Ela vem trabalhar o primeiro dia, chega no fim do dia, ela fala, patrão, por favor, meu salário de hoje. Espera, você vai receber o salário quando terminar um mês, no próximo mês, no dia 5, no dia 10, quando for o dia da folha. Assim que funciona. Então ninguém espera hoje receber o salário. Agora, o que acontece quando chega o dia do pagamento e eu não pago? Aí você está errado. Eu estou errado, mas será que eu transgrido a proibição da Torá de Baltalin ou não? Sim, eu acho que sim. Sim, porque ele está esperando o dinheiro, ele está contando... Machloket. Ele tem... Normalmente as pessoas têm fatura, pede um cartão de crédito para ser depois do dia do pagamento, por exemplo. Ele está contando com esse dinheiro, você está roubando a Neshama dele do mesmo jeito. E a fé, o Meiri fala que vai transgredir Baltalin. O Meiri fala, o conceito de Baltalin não está ligado com o próximo dia. O cara trabalhou de noite, no dia você tem que pagar. O cara trabalhou 5 horas, tem que pagar até o fim do dia. Não está ligado com... Está ligado quando foi... Quando foi combinado receber o salário. Então, por exemplo, na feira lá de Sura, que o combinado era pagar no dia da feira, no final do dia o cara fechava o caixa e pagava os funcionários. Se o cara não pagou naquela hora, no próximo, transgrediu a proibição de Baltalin. Hoje em dia vai ser a mesma coisa. Chegou o dia do salário, eu não depositei para o funcionário, Baltalin. Sim. Porém, falou Rashi não. O Rashi fala, Baltalin é uma proibição única de um Poel Yom, certo? O cara que trabalha, Poel, Kablan, tanto faz. Se é um cara que vai trabalhar pelo dia, ou vai trabalhar pelas horas, ou pelo trabalho. Mas, que Viachol terminou o dia do cara e você não pagou, aí você transgride de Baltalin. Senão, só vai ter a proibição de Baltashé. É uma proibição menos grave. É uma proibição de Rabanan. Baltalin não vai ter. Baltalin significa você dormir naquele dia com o salário do seu funcionário. O Meiri em Beit Abchirá discute com o Rashi. E o Meiri fala que não, depende do que foi combinado. Se foi combinado pagar no fim do mês,
chegou o fim do mês, você não pagou, Ainda, você vai transgredir a proibição. Maior, o cara tá contando É como se ele fez pra isso pagar a 30 escola do dias. filho, tá Não, pagando... eu concordo que é pior. Eu concordo que é pior. A situação é pior. Por isso o Meiri tem muita lógica. Sim, mas Por isso o Meiri tem muita lógica. Mas o Rashi não, o grande Rashi não fala assim. Mas é como se ele fosse fazer esse acordo cada dia vezes 30. Se você pagar... Einachinami, Einachinami, Einachinami. E a Femod, vamos para um próximo passo, pessoal. Então tá bom, então você não paga no... Olhem só que interessante. A Gemara traz que a proibição de Bartalin, eu vou passar rápido pelos pontos, tá? A Gemara traz, já virando a página aqui no segundo, em Matai, Bisman Shetevao. A proibição de Bartalin é somente quando um cara te pede o salário. Você contrata um eletricista, o cara termina de trabalhar, ele chega para você, Siamti et avodah, 500 shekalim. Quando ele te cobra, e aí você fala para ele, olha, vamos deixar para daqui 2 semanas, você transgride a proibição e mevatel mitzvat aseh, você cancela a mitzvat aseh de pagar o salário do cara naquele dia. Certo? Se você resolver pagar até... Você tem até o fim do dia para pagar. Até o fim do dia. Não tem problema, não tem problema. Aí ele não pode falar nada. Mas ele tem que te cobrar. Se ele não te cobrou, fala a Gemara, não tem proibição. O eletricista trabalhou, foi embora e não te cobrou, você não transgrediu a proibição. Certo? Não te cobrou porque ele não tinha oportunidade de te cobrar. Se é um cara que vem trabalhar toda semana na sua casa, vem limpar a sua casa toda semana, e ele não te cobrou pelo fato que ele não tinha a oportunidade de te cobrar, você saiu aquele dia, você tem que perseguir ele. Falar, ó, vem cá receber o seu salário. Senão, ou escutar dele, tá ok. Não precisa me pagar. Tá claro, pessoal? Assim fala o Tshuvot Varagod Moshe Sternbuch. A cobrança não desperta a proibição. A cobrança, ela só fala, não teve mechilá. Não teve perdão. E por isso ele chega num hidush muito grande. Olha o que ele fala. Chega um cara e fala, tem um eletricista na minha casa, tá? Ele termina o trabalho e fala, olha, por favor, senhor, 400 kalim. Falou, olha, eu tô sem dinheiro agora. Tem como você vir amanhã me cobrar? Amanhã eu te pago. E o cara fala, ok, amanhã eu passo aqui. Chega amanhã, o cara bate na minha porta. E de novo, estou sem dinheiro. Fala para ele, olha, Só amanhã. eu estou sem dinheiro. Aí o cara fala, pô, você me falou que vai me pagar hoje. Do trabalho. Fala, mas nesse caso eu transgredi a proibição ontem já. Porque tudo isso que ele me perdoou foi para receber hoje. Se ele não está recebendo hoje, então a proibição volta para trás. Retroativo. É retroativo, não teve perdão. O perdão não valeu. Assim fala Moshe Sternbuch. Agora, outro ponto que eu queria levantar aqui com vocês. O Hafetz Haim, vamos aqui terminar com o que o Hafetz Haim fala. 2 perguntas eu quero fazer, eu quero tentar interligar essas 2 perguntas. Me fala uma coisa. O que vocês acham? Eu chamo um cara para trabalhar na minha casa, chega a hora do pagamento, eu não combino nada. Eu poderia combinar com ele antes, como a gente viu, não combino nada. Chega a hora do pagamento, eu pego um talão de cheques, Faz quanto você acha? faço um cheque, cliente cheque fala, olha, vou te dar um cheque aqui para daqui 2 semanas. Se o cara aceitar, aceitou. O cara, ele não teve escolha, vamos falar. Teve escolha. E Não teve escolha. Não foi combinado. Não foi combinado. Ele estava contando com esse dinheiro. Se eu falar, pera. Se eu falasse antes pro cara, beleza, não falei nada, o cara tá esperando receber os 300 kalim dele agora, eu falo, olha, o cara pode até perdoar depois, mas vamos falar que eu faço os 300 kalim e o cara fica meio, eu tô deixando o cara meio sem jeito, né? Nunca devia. Daqui 2 semanas, eu transgrido, cheque é um pagamento ou não é um pagamento? Um cheque da Rui, um cheque, como se fala? Cheque da Rui, cheque pré-datado. É pagamento ou não é pagamento? Sem combinado, não. Não é pagamento? Por que não é pagamento? Você pode assustar? Você pode assustar o cheque? Você pode ligar no banco e dizer que o cheque foi roubado? Quando você deu o dinheiro, não volta atrás. Você não vai assustar o dinheiro, eu posso assustar o cheque. E se eu depositar, fizer um bit pro cara? Bit ou depositar na conta dele direto? O cara só vai ver o dinheiro amanhã, no dia seguinte. Deixa eu ia te perguntar. Fotografa o comprovante e manda. Fotografa o comprovante. O comprovante acho que tudo bem. Agora o pré-datado não. Hã? Pré-datado Pré-datado não. Quem se não combinou não tá, pronto. Agora, qualquer cheque, pessoal, então, que eu dou, eu posso assustar o cheque.
Se eu dou um cheque para hoje, também não vai valer? Não, mas se você não sustou, tá valendo. Ninguém disse que você não podia pagar em cheque. Só não pagou na data. Ninguém disse que ele... Tem hoje em dia que a gente vai trabalhar na tua casa e leva uma maquininha de cartão. Ninguém te disse que você não pode pagar no cartão. Ok. Mas você combinou de pagar. Então aqui é uma grande discussão na Halakha. Rav Moshe Sternbuch fala que ele escutou de um Chacham que se o cara pagou um cheque da Rui, não valeu. Mas ele fala, Rav Moshe Sternbuch, que ele acha que valeu. Porque a gente tem que ver qual que é o costume do comércio. Se costuma pagar eletricista, mesmo sem combinar, o costume é, cheque para daqui 30 dias, cheque para daqui 20 dias. Se o costume não é assim, então não, aí eu não posso. Mas se existe um costume de pagar com cheque predatado, não vai ter problema. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu acho que essas duas perguntas estão interligadas. Tem lugar que tem costume de não pagar, então tudo bem. Tem lugar que tem costume de dar calote, então tudo bem. Não, aí não. Agora prestem atenção. O Hafetz Haim, isso o Rebbe Sternbuch também traz, que ele escutou em nome do Hafetz Haim o seguinte: uma pessoa você entra num táxi, por favor, me leva para Kfar Saba. Kfar Saba, o cara não coloca o moné. Já tem um preço fixo, 50 shekel. Aqui, até o show. Quanto que é? 25? Você chega, você senta no trabalho, você senta no banco, você já tira os seus 25, já paga para ele. O Hafetz Haim falava para não fazer isso. Para pagar o taxista, na época era o Balagalá, né, o carroceiro, pagar ele depois da viagem. Por quê? Porque se você paga antes, você não está fazendo a mitzvah de Beomot e Tenscharo. Pessoal, toda vez que nós entramos num táxi aqui em Israel e o motorista é um Yehudi, nós temos a oportunidade de cumprir uma mitzvah da Torá de Beomot e Tenscharo. Fala o Hafetz Haim, se você dá antes, você pagou antecipado, que até o motorista talvez vai ficar contente com isso, certo? Você não cumpriu a mitzvah, porque o salário dele ele merece receber só depois do trabalho, ele precisa cobrar para você. Ele não tem como cobrar, se sentou no banco, ele não tem o que te cobrar. Ele só vai te cobrar quando chegar no destino final. Então se você paga antes, fala o Hafetz Haim, você não cumpriu a mitzvah. Falou Rebbe Sternbuch, mas pitom, você cumpriu a mitzvah. Porque a mitzvah não é pagar para o cara. A mitzvah é que quando chegou a hora do pagamento, está pago. Essa é a mitzvah. Se você pagou antes, ou pagou depois, é a mesma coisa. A mitzvah é que na hora que tem a obrigação já está pago. Eu acho que o Rebbe Sternbuch, essa é a linha dele. A linha dele é que o conceito de Beomot e Tenscharo não significa dar para o cara dinheiro. Significa efetuar o pagamento. Pagar com um cheque predatado é pagar. É considerado pagar. Se está contando com esse dinheiro para usar hoje, ele não vai pagar. Sim, combinado é... Se não é combinado, acho que não vai pagar. Então, depende, tudo depende se é o costume. Tudo depende se é o costume do lugar. Se o costume do local é pagar, como aqui se chama Shotef plus Shloshim, Shotef plus Shishim, no Brasil que é 120, me dá um prazo de 60, prazo de 90, prazo de 240, né? Hoje estão pedindo prazo de 360, não? Se é o costume do local dar esses prazos... O costume desse nunca é para o empregado, é o contrário. Você vai pagar em 30, 60, 90, 120 para um grande atacadista, para um grande... Os grandes recebem isso, os outros nunca vão aceitar receber assim. Mas então, mas se existe um... Se quando, por exemplo, eu acho que vai ter uma diferença se você contrata alguém para fazer uma reforma grande na sua casa ou um eletricista para fazer uma reforma de 300 shekels. Se você contrata alguém para fazer uma reforma de 500 mil... Mas você combina com o cara como pagar. E a ninguém fé? Vai fazer uma reforma, ninguém E a fé? Fala, olha, E a fé? esperar você Não, mas vamos falar que você não combinou com todos os detalhes, tá? E chegou uma hora que você fala pro cara, olha, terminou a obra e você vai dar sobrou lá 200 mil, você fala, eu vou te pagar 50 em 4 vezes. E não foi combinado. E pode ser que acontece que não foi combinado. E já terminou. Não, vamos falar que já terminou, tá tudo limpo, você já deu o ok que tá tudo certo. Terminou a obra. Então, nesse caso, pessoal, se o costume é de 50 parcelar em 4 vezes, 4 meses, beleza, isso que o Rebbe Sternbuch fala. Você efetuou o pagamento, o cara está com os cheques no bolso dele, o pagamento foi feito. Já o que discutiu com o Rebbe Sternbuch, ele fala, não, o conceito é, o cara tem que receber o salário dele, o dinheiro dele na hora, certo? Por isso o Rebbe Sternbuch fala, não tem diferença se você paga depois ou antes, tem que estar pago. A mitzvah é estar pago. O conceito, por exemplo, o conceito de o cara ter receber o dinheiro é porque
Vamos falar, o cara fez uma obra grande, ele precisa pagar 20 mil. Aí o funcionário, ele precisa desse dinheiro. Mas ele acha que 20 mil para você agora tirar é muito dinheiro. Então ele facilita para você. Ele fala, me paga 5,555. Aí tudo bem, ele pode fazer isso. Mas mesmo se ele precisa... Ele pode, mesmo, ele tem o direito de fazer o acordo. Ele não pode falar, eu quero agora. Ele tem o direito de fazer o acordo. Bechol me crê, pessoal, eu acho que essa é a discussão, se o Inyan é pagar ou o Inyan é que esteja pago. Ok? Então terminamos aqui por hoje. Tiu Bruchim, eu preciso sair correndo.